Tá aí. Ô, Cláudio, e é importante falar sobre esse assunto no sentido de há um acordo entre parlamentares de não levar os casos à cassação. Só que a gente está chegando a absurdos tão grandes, né? Eu não sei até quando isso deve ser levado. O próprio Arthur Lira já disse que não ia tolerar mais casos que ultrapassassem certos limites, mas até agora nenhum deputado foi penalizado pelos absurdos, né, que eles fazem lá em Brasília. E provavelmente nem será, né, Diego? Provavelmente nem será. Acho que não dá para levar muito a sério esse posicionamento do Lira, ainda por cima nesse ano em que ele está preocupado em fazer o seu sucessor. Tudo que ele não vai querer é entrar em bola dividida com aqueles que podem ser os seus eleitores, né? Não dele próprio diretamente, mas aquele que ele tiver como seu ungido para sucedê-lo na presidência da Câmara. E mesmo que não se tratasse, né, do Arthur Lira, a gente tem um histórico no Congresso Nacional em que esse tipo de barbaridade, quando dita, já, assim, jamais é razão, é motivo, razão poderia ser, motivo, né, factualmente, para que haja depois a cassação ou o sancionamento desse tipo de parlamentar, né? O maior exemplo, a gente falou já dele hoje aqui, foi o deputado Jair Bolsonaro, ao longo dos seus 28 anos de deputado, né, em que homenageou o torturador na votação do impeachment, em que se referiu a uma colega dizendo que ela não era bonita o suficiente para merecer que ele a estuprasse, e coisas desse tipo. E houve vários outros episódios ao longo da carreira de Jair Bolsonaro, né, que justamente foram essas coisas que o notabilizaram e jamais produziram algum tipo de punição. Então, esse tipo de barbaridade dita por um bolsonarista, né, como é o caso do delegado Éder Mauro, num Congresso que é o mais conservador desde a redemocracia, conservador é até um termo bondoso, Reacionário. é o mais reacionário, exatamente. Desde a redemocratização, né, com uma grande bancada bolsonarista ali, que a gente pode imaginar que sejam pelo menos ali uns 100 deputados, né, que perfazem essa bancada bolsonarista. Basta ver aí certas assinaturas, por exemplo, do pedido do impeachment do Lula por causa da menção a Israel, você tem ali uma contabilização de quantos são os bolsonaristas na Câmara. Por aí, a gente já sabe que esse negócio simplesmente não vai andar, a gente vai ter que continuar a aguentar esse tipo de barbaridade, né, de declaração ultrajante, né, como essa do delegado Éder Mauro, porque, na realidade, é um setor da política brasileira, e isso não é só no Brasil, isso acontece de outra forma em outros países, que se constrói politicamente, que se reforça junto às suas bases de sustentação, exatamente por serem portadores do ultraje, né, por estarem o tempo inteiro falando esse tipo de coisa. O Bolsonaro não virou mito apesar das coisas que dizia, ele virou mito porque ele dizia aquelas coisas. Foi assim que os seus seguidores o passaram a chamar de mito, né? E a gente sabe o que que é, nem precisa ficar aqui repetindo. O Éder Mauro, Nicolas Ferreira, Marcos Feliciano, são vários outros que seguem exatamente essa mesma trilha. Então, na prática, isso não só não rende punição, como rende dividendos políticos. Então, é por isso que esse tipo de prática se perpetua. É. Para fechar o assunto, Marielle, vamos ver no nosso site, porque hoje, nessa data, né, 6 anos depois, um ato marcou a data no Rio de Janeiro. A manifestação foi nas escadarias da Câmara Municipal. A vereadora e o motorista foram assassinados no dia 14 de março. Dezenas de pessoas, entre políticos e representantes da sociedade civil, ocuparam as escadarias da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense, na manifestação que marca os 6 anos do crime, né? A Mônica Benício, viúva de Marielle, disse que este é um ato por justiça. Ela fez um discurso sobre a falta de solução para o crime 6 anos depois. Está aqui uma foto, né, na reportagem da Folha, uma foto do ato no centro do Rio de Janeiro para marcar a data.